vendo assim um gaiçarim matando milhares de pessoas. Por quê? Porque eles creem que quando morrerem vão para o paraíso e vão se encontrar com 100 virgens. Olha a mentira de Maomé. Olha a promessa de Maomé para o povo islâmico, para os muçulmanos. Olha a promessa. Buda, então, aquele filósofo, não fez nem promessa para o seu povo. Buda, é uma coisa assim que eu fico assim estarrecido, abismado com essas mentiras. Mas Jesus Cristo, Ele nos deixou a promessa. Ele nos deixou a promessa que Ele ia nos preparar lugar. Ele disse: eu não toube o vosso coração. Crentes em Deus, crentes em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria prometido. Eu vou e vos deixo o Espírito. Vou rodar o Pai, aqui que Ele vai enviar o Consolador. Ele vai enviar o Consolador, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus que tem impulsionado a sua igreja a anunciar o seu Evangelho. Buda, ele não ressuscitou o terceiro dia de sua morte. Maomé também, aqueles que dizem que subiu no cavalo branco naquela mesquita, mentira de Maomé, mentira dos muçulmanos. Maomé não ressuscitou. Maomé ele morreu de febre. Maomé não conseguiu vencer uma febre. Maomé não conseguiu vencer uma febre. Morreu de febre dentro daquela mesquita. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E diz a palavra de Deus que primeiro ele apareceu a Cefas. Maria Madalena também o viu. Depois ele apareceu aos seus 11 discípulos. Depois ele apareceu para mais de 500 pessoas no espaço de 40 dias. Foi visto por mais de 500 pessoas no espaço de 40 dias. E vos deixou a promessa: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto venha a ser revestido de todo poder, e ser-me-eis as minhas testemunhas. Ele disse: recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas. Por que nós estamos aqui? Porque recebemos a virtude do Espírito. Agora testemunhamos de Jesus Cristo justo, daquele que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o único que venceu a morte. Jesus Cristo ele vive, ele reina para todo sempre. Jesus Cristo ele tem contemplado as mentes e as intenções dos corações de todos os moradores da terra. Jesus Cristo ele sabe o que passa no seu coração. Jesus Cristo ele sabe que depois quando você sai desse show, Jesus Cristo ele sabe quando você sai daquele show, aquele show de rock, de pop, de dance, ou seja lá o ritmo que for, ele sabe o vazio que está no seu coração. Ele sabe. Por mais que você tente preencher o vazio do seu coração nas luxúrias dessa terra, trocando de carro como se troca de roupa, tentando no consumismo, adentrando no Barra Shopping, no Norte Shopping, tudo que é tipo de shopping, tentando, né? Preencher com a saia nova, a calça nova, o tênis novo, e muda a cor de cabelo, e muda o piercing, põe tatuagem. Tem pessoas que já não tem mais espaço no corpo para assim desenhar uma tatuagem, porque tentou preencher o corpo todo de tatuagens, fez tribal, fez índia, fez flor, fez rosa, fez de tudo um pouco. Mas não conseguiu preencher o vazio do coração. Está vazio. Show do rock, cidade do rock está aí. Essa semana, não sei quanto tempo vai durar isso. Até a hora que vai parar. Até a hora que vai chegar o fim do show. O fim do show vai chegar. Mas a palavra de Deus, ela deixa uma coisa bem clara: não erreis, de Deus ninguém se zomba. Daquilo que o homem semear, isso ele colherá. Se o homem ele semear no Espírito, ele vai colher a vida eterna. Mas se o homem semear na sua carne, da sua carne ele vai colher a corrupção, a morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte eterna. Muitos acham que morreu aqui, acabou, virou pó, virou cinza e pronto, acabou não. Segue seu juízo. Deus, quando ele fez o ser humano, constituído de 3 partes: espírito,
alma e corpo. O corpo para nada presta. O corpo do pó ele veio, ao pó ele tornará. Mas o espírito de vida, ele volta para Deus. Mas a alma do homem, ela comparecerá diante de um juízo. A alma é o seu corpo físico espiritual, invisível, mas real. Você se olha no espelho, a sua alma é o mesmo reflexo do seu rosto, a sua alma, o corpo, a fonte dos sentimentos, a sua alma. Ela vai comparecer diante de um juízo eterno, de um juízo aonde aqueles que forem condenados serão julgados e condenados e queimarão no inferno. É lá no inferno. Inferno é lugar de tormento. Muitos acham que o inferno é aqui na terra. Mas eu vou te dizer, se o inferno fosse aqui na terra, eu rasgaria minha Bíblia e compraria um ingresso e iria curtir o Rock in Rio. Se o inferno fosse aqui, eu compraria um ingresso, rasgaria minha Bíblia e ia lá curtir um Bon Jovi. Mais tarde. Mas só que o inferno não é aqui não. Que inferno é esse? Tá calor? Bebe uma água, bebe um refrigerante, uma água de coco. Aqueles que gostam bebem uma Cuba Livre, né? A Cuba Livre, né? Um Bacardi com coca, com limão, né? Ou então um Contine. Uns já gostam de um algo mais pesado, né? De um Johnny Walker Red Label, né? Ou então um Black Label, ou então um Chivas legal, Cavalo Branco, ou então um JB, né? Quantos? Bebendo uma Montila, um velho barreiro, uma 51, né? Se o inferno fosse aqui, eu largaria esse megafone e entraria também no ritmo, mas só que o inferno não é aqui. Enquanto eu estava cego, eu achava que o inferno também era aqui. Achava. Enquanto eu estava no mundo, cego, enquanto eu não conhecia o Evangelho de Jesus Cristo, eu estava no mesmo ritmo. Estava aí, pulando, me banqueteando no pecado, nas orgias. Mas a partir do momento que eu conheci a verdade me libertou. Ela me libertou do engano. Santificai-os na verdade. A tua palavra, ó Deus, é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que cura, que liberta, que tira as escamas da cegueira dos olhos dos homens da terra, que se conformam com esse mundinho pecaminoso, esse mundinho de ilusão, mundinho de ilusões, a qual a televisão, o cinema, o teatro tem iludido muitos os corações, para que venham se banquetear nas praias, mostrando suas nudezes ali, né? Corpinho, vai a semana inteira na academia e depois vai lá pra praia mostrar tudo, né? Ser cobiçado, cobiçar um pouquinho, né? Cobiçar a mulher do próximo, né? E depois ali no oculto, né? Nas suas casas, se masturbarem na intenção, né? Do seu companheiro, da mulher do outro, né? Da mulher do seu próximo, né? No marido da sua amiga. Ali, porque é o pecado. É a lascívia, é o desejo ardente pela sensualidade, o desejo ardente por sexo, pelos bacanais, né, quanto a Baco, né, aquele, é um falso deus grego, né, Baco, né, camarada, né, assim que tem com os cachos de uva na cabeça, né, aquele negócio, né, mitologia grega, né, os cultos a Baco, lá na Grécia, eram envolvidos com muito vinho, né, vinho misturado, né, muita carne, muito churrasco, né? Baco vem, daí que vem a palavra bacanal, né? Baco, vem desse culto a Baco, né? Se diz um deus, falso deus grego. O culto era assim, era muito vinho, muito churrasco e muito bacanal, né? Era que nem o rock and roll, né? Sexo, drogas e rock and roll, né? Era assim. Mas no culto a Baco era assim. Era muito vinho, muito churrasco e muita orgia. Ela tem uma andorinha aqui. Mas a palavra de Deus, ela nos deixa muito bem claro que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então recebam a palavra de Deus enquanto é tempo. Busquem a face do Senhor. Não queiram ter o mesmo fim que o Jimi Hendrix. Não queiram ter